Olá, meus amigos, minhas amigas. Essa paradinha para o café ela é importante. Importante tanto para o aluno quanto para o professor, porque há uma quebra da fadiga. Há uma quebra da fadiga e isso é muito importante, muito legal, né? Gente, então vamos lá. Vamos continuar nosso estatuto. Nós estamos aqui no título primeiro ainda. O último assunto abordado foi o que? Foi o estágio probatório. Bacana. E agora? Agora é a estabilidade. Tá? Professor, o que é estabilidade? Estabilidade é um dos principais motivos por que as pessoas buscam o serviço público, né? Ou seja, a estabilidade, ela vai trazer o quê? A garantia. A garantia. Professor, emprego. Emprego, o que é emprego, cara? Emprego, serviço, o que é serviço? É o suprimento de uma necessidade básica, né? De provimento. Ótimo, né? E o que tem a segurança, a estabilidade? A estabilidade traz segurança. Significa dizer o seguinte, olha, você tem estabilidade, ou seja, garantia que você não será mandado embora, exceto em algumas situações específicas, né? Isso que é o Instituto da Estabilidade, né? O Instituto da Estabilidade aqui você tem que entender com profundidade. Ele foi criado pela nossa Constituição Federal. Ora, foi criado pela Constituição Federal da República Federativa, Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, né? Então ele trouxe aqui a estabilidade, né? Trouxe aqui a estabilidade, né? Então o que ele aconteceu? A partir desse marco legal aqui da Constituição de 88, né? Todos aqueles que ingressarem no serviço público por concurso, ou seja, ele vai ser um servidor efetivo, terá direito à estabilidade, tá? Por que isso? Por que o Constituinte trouxe a estabilidade para a Constituição? É para dar garantia, para guardar, para salvaguardar a sociedade, salvaguardar o servidor público. Como assim, professor? Cara, digo para vocês com todas as letras. Com todas as letras. Antes da Constituição de 88, era comum governantes, prefeitos, né? Prefeitos, governadores, falar o seguinte, olha, eu vou tirar toda aquela turma que não pertence ao meu grupo político. E exonerava todo mundo, mandava embora todo mundo. Ah, professor, papo reto? Papo reto, isso acontecia, sim? Então ocorria muitas perseguições políticas, né? E o que acontece? Cara, você trocou uma turma, entrou outra turma. Cara, até outra turma aprender, o que acontece? Até outra turma aprender, cara, você tem uma descontinuidade nos serviços públicos de forma aí significativa, né? Então você tem uma descontinuidade dos serviços públicos. Então isso que acontece. Entenderam, gente? Entenderam? Bacana? Então, para garantir, para dar segurança, trouxe a estabilidade, né? Beleza. Professor, e o que aconteceu, professor, com todos aqueles que já estavam antes da Constituição de 88, né? Ele falou o seguinte, ó, ele deu um marco, né? Esse marco aqui, ó, de 5 anos, né? Todo mundo que entrou antes, 5 anos antes, eles foram exonerados. E aqueles que entraram, né? Daqui, 5 anos para cá, eles foram abrangidos pelo fenômeno da estabilizados, né? Ou seja, tem as mesmas garantias da estabilidade. Entenderam o que é estabilidade? É garantia. Garantia de não ser mandado embora os servidores públicos efetivos, né? Ok, né? A estabilidade, hoje, qual que é o prazo para você adquirir a estabilidade? São coisas importantes, né? Vamos lá, o artigo 23, ele é claro. Ele fala aqui, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Então tem 3 anos de exercício, né? Ok. Artigo 24, o funcionário estável, no correto seria o servidor estável, né? Só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada ou julgado ou em processo administrativo disciplinar que lhe seja assegurada ampla defesa, né? Professor, e agora? Agora a gente tem que fazer um reforço pedagógico, né? Aqui na nosso material de apoio, né? Que é o artigo 41, tá? Então, o artigo 41 da Constituição
da nossa Constituição da República, né, ela é bem clara, ela trata sobre esse assunto. Então ele fala aqui, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o concurso de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então aqui que tem os 3 anos, né? Beleza, né? Professor, estabilidade, o que é? Garantia. Garantia de não ser mandado embora. Beleza, né? Então vem comigo. Professor, essa regra de não ser mandado embora, ela é absoluta? Não é absoluta. Nós temos 4 exceções. E essas 4 exceções são justamente aquelas exceções que serão cobradas em concurso público. Primeira, ó, o cara aprontou feio, tá? Ele foi preso, corrupção ativa, improbidade administrativa, ele foi levado ao Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário o juiz sentenciou ele na perda da função pública, né? Ó, em virtude de sentença judicial transitada em julgada, ou seja, na qual não cabe mais recurso. Então, esse cara, ele vai o quê? Ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido, tá? Ele vai perder a estabilidade, beleza? 2, né? Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. O cara aprontou dentro da administração pública, né? O cara aprontou dentro da administração pública, está respondendo um processo administrativo. Dentro do processo administrativo que nós estudaremos aqui no capítulo 4 do nosso estatuto, lá tem uma penalidade que é de demissão. Então ele pode ser apenado pela pena de demissão e ele ser retirado aí do serviço público, né? Demissão mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, né? Ok. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Então, o que acontece aqui, né? Toco esse item 3. Esse item 3 diz o seguinte, olha só. Avaliação de desempenho. Nós vimos lá, na primeira avaliação de desempenho, aquela avaliação de desempenho para a confirmação do cargo, que é para o estágio probatório. Inclusive, o assunto estabilidade, tome nota aí, você tem que ter 2 requisitos para você adquirir estabilidade. Primeiro, será aprovado no estágio probatório de 3 anos. Segundo, se você, depois de ser aprovado em estágio probatório, você tem que ter efetivo exercício de 3 anos para você adquirir, efetivo exercício no cargo para você adquirir aí a sua famosa estabilidade, né? Então o que acontece? A avaliação de desempenho, o cara foi lá, avaliado o desempenho, ele foi confirmado no cargo, ele adquiriu a sua estabilidade. E aí, professor? Aí depois que ele adquiriu a sua estabilidade, todos os anos ele é submetido a uma avaliação, que é chamada de avaliação anual. O que diz aquele inciso 3? Artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, que é esse aqui, né? O que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, mediante procedimento de avaliação periódica, anual, de desempenho, na forma da lei complementar, ou seja, dado um período, ele tem um péssimo desempenho. Então, ele vai ser o quê? Exonerado por baixo desempenho. Essa é a intenção do legislador. Mas, professor, o que aconteceu? Aconteceu que eu desconheço qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que foi mandada embora, né, que foi exonerado aí do cargo, porque tem baixo desempenho. Pelo simples fato, na forma da lei complementar, ó, essa lei complementar é uma lei que seria editada pelo Congresso Nacional. Só que essa lei complementar ainda não foi editada pelo Poder Legislativo. Então, por esse motivo, esse dispositivo ainda não está válido, mas ainda isso cai em concurso, você tem que saber. Ó, justiça, processo administrativo, mediante avaliação, insuficiência e avaliação de desempenho. Professor, você falou que era 4, sim. Né? O quarto motivo, coloca aí, para conter despesa com pessoal, para redução de despesa de pessoal. Ele está previsto no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? Então, artigo 169, parágrafo 4º. O que diz isso, né? Hoje nós sabemos que nós temos limites com gasto com pessoal. Por exemplo, poder legislativo, né? Aliás, poder Estado, né? O estadual, poder estadual, 60%. Municipal, né? 60%. Do municipal, dos 60%, 55% é poder executivo e 6% é poder legislativo. Esse é o gasto com pessoal. Então, o que acontece? O que o Constituinte disse, né? A Constituição disse, olha, para se adequar
aos limites propostos na lei complementar, 60% no caso do Poder Municipal, olha só, poderá exonerar o servidor público estável para adequar. Aí tem toda uma regra bem específica em relação a isso. Então é o seguinte, quebra da estabilidade, 4 opções, né? Sentença judicial transitada e julgada, processo administrativo disciplinar, procedimento de avaliação periódica e para a redução de despesa. Né? Voltando ao nosso PowerPoint, tá? Voltando aqui ao nosso PowerPoint, tá aí. Então, a estabilidade. A única coisa que faltou aqui é a estabilidade, né? Então, para você adquirir a estabilidade, você tem que ser aprovado em avaliação de desempenho mais 3 anos, né? São os requisitos necessários para você adquirir a estabilidade, que é o sonho de consumo de todo mundo, né? Essa é a estabilidade, né? A estabilidade estatutária. Vamos lá, vamos para o nosso próximo dispositivo aqui, que vai ser o artigo 25, né? Readaptação. Professor, o que é readaptação? Readaptação nada mais é do que uma forma de provimento e uma forma de vacância também. Tá? Como assim, professor? Readaptação. Cara, vou colocar onde eu conheço mais, né? Que é o professor, né? Então, um cara lá, eu sou professor da escola. E eu estou com problema na coluna. E eu estou impossibilitado de ministrar aulas. Tá aí, eu sou professor, eu não posso. Eu estou com dificuldade. Eu sou submetido à perícia médica. E na perícia constatou que eu não posso continuar exercendo meu cargo de professor. Mas eu estou bom para outras coisas, estou apto para fazer outras coisas. Então, nada mais justo que você será readaptado no outro cargo. Então, o que acontece aqui? Vamos a readaptação aqui, né? Então, aqui, ó, aqui estou eu, né? Olha aí, ó, fazer bonitinho aqui, ó. Ah, professor, eu estou ocupando o cargo de professor. Ok? Esse aqui é o meu cargo originário. Então, eu vou ser o quê? Readaptado, ok? Readaptado ao cargo de técnico, por exemplo. Eu posso trabalhar na onde, ó? Eu posso trabalhar na biblioteca. Beleza, então isso aqui é a readaptação. Então, a readaptação é para o servidor doente, né? Olha, ó, readaptação. Aqui, tá? Vai ser um provimento. Aqui, ó. Eu vou fazer um provimento aqui, ó. Um provimento, ou seja, um novo cargo. Qual que é o cargo? Técnico, né? E aqui vai ocorrer o quê? Uma vacância. Eu vou deixar de ocupar essa vaga de professor. E essa vaga de professor será ocupada por outro profissional. Conceito. Readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido da sua capacidade física ou mental verificada por inspeção médica. Exatamente, investidura. Eu era professor, vou ter uma vacância. Agora eu tenho um novo provimento, o cargo de técnico, né? Ó, capacidade física e a capacidade mental, não só física. Em ambos os casos, tem que passar pela perícia médica oficial do município para atestar essa situação. Tá? Então, essa aqui é o Instituto da Readaptação, né? O conceito da readaptação. Vamos apagar aqui bonitinho o nosso quadro, vamos seguir adiante, né? O artigo 25, né? Se o funcionário julgado incapaz, para o serviço público, o funcionário será aposentado. Como assim, professor? Então é o seguinte, eu não estou apto para ser professor. Beleza. Aí a perícia fala, cara, você não pode, tá? Você não pode exercer nenhuma outra função. E aí, professor, quando você não exercer nenhuma outra função, o que vai acontecer? Você não pode trabalhar, então você vai para a inatividade, você vai ser aposentado. Qual o tipo de aposentadoria? Aposentadoria por invalidez. Professor, qual que é o problema da aposentadoria por invalidez? Você vai aposentar proporcionalmente pelo tempo de contribuição, ou seja, você não vai aposentar com uma aposentadoria integral. Por isso que o povo quer continuar trabalhando, porque ele vai ter uma perda de salário para o resto da vida e não vai conseguir recuperar mais. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins. Tá? Beleza, claro, nada que justo, né? O cara é professor, eu não vou, né?
eu não vou readaptar ele ao cargo de médico, por exemplo, né? Não pode, né? Tem que ter uma certa afinidade, tem que estar apto para desenvolver essa atividade. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de remuneração, né? Exatamente isso, né? Então você não pode ter aí, tá? Você não pode, como é que eu falo assim? Você não pode ser prejudicado e nem ser beneficiado com a readaptação. Embora, preste atenção, olha só, embora eu sou professor, mas eu vou estar investido no cargo de técnico, beleza, técnico educacional. Só que eu estou investido no cargo de técnico, mas meu vínculo é com o cargo de professor. Então toda a remuneração é de professor, tá? Beleza? Então isso você tem que prestar muita atenção, né? Tá? Não pode. Vamos lá. Próximo instituto, a reversão. O que é reversão? Reversão é do aposentado. É uma forma de provimento. Tá? O cara se aposentou. Essa mesmo, por invalidez. Aí é o seguinte, ele foi chamado para fazer a perícia médica periódica. Todos aqueles que são aposentados por invalidez, eles constantemente são o quê? Chamados. Eles são chamados para ser submetidos à perícia. 3 anos depois que ele se aposentou por invalidez, o que aconteceu? Ele foi na perícia e a perícia julgou que aqueles problemas que ele tinha resolveram, não tem mais. Então, nesse caso, ele vai voltar para o serviço público. Vai ter uma reinvestidura, ele deixou a atividade e ele volta a ser ativo. E aí, professor? Aí ele vai passar pelo Instituto da Reversão. Então, reversão é o retorno à atividade de funcionário aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. É exatamente isso. Então, ele volta, né? Ok? Professor, a reversão, ele volta para qual cargo, né? A reversão, ele volta para o mesmo cargo, né? A reversão far-se-á no mesmo cargo resultante de sua transformação, ou do cargo resultante de sua transformação. Encontrando-se provido este cargo, o funcionário exercerá suas atividades como excedente, até a ocorrência de vaga, né? Então é isso aí. Então vamos lá, né? Professor, eu quero entender esse cara aí. Então a reversão, o caso de professor, né? Então tá aqui o professor, beleza? Ele está na escola, aí ó, ele está na escola, LAC, rapaz, é professor esse nome de escola, né? O que acontece? Nessa escola, né, hoje, vou colocar aqui, tá? Hoje tem 10 cargos, aí ó, de professor. Beleza? Tá? E os 10 cargos estão ocupados. Beleza? Os 10 cargos são ocupados, né? E aqui está um professor, que ele está aposentado por invalidez. Aposentado por invalidez. O que acontece? Ele teve a sua aposentadoria revertida, houve a reversão. Primeira coisa, ele deve voltar para o cargo dele de professor. Está ocupado, professor. E aí? Aí é o seguinte, ele vai ficar nessa escola como um quadro de excedente. Tá? Quando surgir uma vaga, ele ocupa esse cargo de excedente. Tá? Ele fica lá na escola trabalhando até o surgimento da sua vaga. Isso que está dizendo isso. Ó. Até a ocorrência de vaga. Tá? Isso acontece. Excedente, né? Ok? Vamos lá. Artigo 28, muito importante. Não poderá reverter o aposentado que se tiver completado 60 anos de idade. Isso aqui é importante, porque se você for lá no Estatuto Federal, ele é 70 anos. Se você for no Estatuto Estadual, a LC 04, é 60 anos. Então, o prazo para a reversão é até 60 anos de idade, né? Esse artigo 28, né? É um artigo aí importante, tá? Esse artigo 28 é um artigo importante aí, né? Da reversão. Seção 8, estágio probatório. Estágio probatório, o que vem a ser o estágio probatório? A gente vai falar um conceitozinho dele para vocês agora, né?
Deixa eu arrumar certinho. Opa, ô professor. Aí ó. Tá aí, estágio probatório, né? Primeira coisa, estágio probatório é condição para adquirir a estabilidade. Bingo, já sabe, já expliquei isso para vocês, né? O que é o estágio probatório? É experiência. O estágio probatório é um período de experiência. Como assim, professor? Um período de experiência, né? É o seguinte, quando você trabalha na CLT, você tem lá até 90 dias de experiência. Beleza, por quê? Para verificar, né, se você está apto àquele cargo, e esse cargo a você também, por que não, né? Então, professor, o que acontece daí, né? O que acontece aqui no estágio probatório? Primeira coisa, o estágio probatório são 36 meses, são 3 anos, 36 meses, tá? São 36 meses de estágio probatório, tá? É o período, esse é o período que você vai ser avaliado. Ao entrar em exercício, você iniciou a sua atividade. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho dos cargos observados os seguintes fatores. Então, é o período de experiência, 36 meses, né? Esse período ele coincide com o da estabilidade, o prazo necessário para você adquirir estabilidade. Antes da emenda constitucional número 19, esse prazo era de 2 anos, né, 24 meses. E agora ele passou a ser aí de 36 meses, né? Beleza. E vou te dar uma péssima notícia. Na reforma administrativa que está em tramitação, esse prazo tem tudo para ser alterado, né? Eles querem ampliar esse prazo para 5 anos, né? Pô, que contrato de experiência é esse de 5 anos, né? Professor, tudo bem, eu vou ser avaliado, tá? E eu vou ser avaliado, professor, por quais requisitos? Por 5 requisitos. Requisitos, assiduidade, tá? Assiduidade. O que é assiduidade? Primeiro, não faltar o serviço. Segundo, cumprir os horários. Professor, o cara chega exatamente às 8 horas no serviço. Bingo. Só que todas as reuniões que ele é chamado, ele chega atrasado nas reuniões. Cara, você chegar atrasado nas reuniões, você está contrariando o critério de avaliação de assiduidade. Disciplina, você é um subordinado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Você tem que obedecer a hierarquia. O estatuto ele é hierarquizado. Capacidade de iniciativa. Tá? Então você tem aí que saber o que você tem que fazer, as suas atribuições e correr atrás disso. Você tem que ter produtividade, entrega e responsabilidade. Então esses são aí os 5 itens de avaliação. Tem que saber assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tá? Vamos lá. Então o período é 36 meses, né? Beleza. Então, o chefe imediato do funcionário em estágio probatório informará a seu respeito, reservadamente, 60 dias do término do período ao órgão de pessoal com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados ao artigo anterior. Então, o que acontece? 60 dias do término do período. Então, é o seguinte, o assunto aqui é estágio probatório, tá? Então, nós temos aqui, o cara começou, o cara tomou posse hoje, né? Vai até aqui, tá? Aqui são 36 meses para o término. Então, o que acontece? 60 dias antes do término, tá? Você vai receber, você vai receber o quê? O secretário informará a seu respeito do término do órgão, tal. Você vai receber, preenchimento de requisitos mencionados. Você vai receber aqui, um relatório. Um relatório de sua avaliação, 60 dias, né? Agora, você vai receber esse relatório, isso cai em concurso, de forma reservada, de forma discreta, tá? Você vai receber isso de forma reservada, discretamente. Para quê? Se você não concordar com esse relatório, você tem 60 dias para correr atrás. E aqui fala, de posse da informação, que é o relatório, o órgão de pessoal emitirá parecer concluindo a favor ou contra a confirmação do funcionário em estágio. Tá? Então, nesses 60 dias aqui, tá? Você vai receber aqui o relatório. Tá? E esse relatório aqui vai confirmar se tá ou não. Se o parecer for contrário à permanência do funcionário, dar-se-lhe-á
conhecimento deste para o efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias. O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente que decidirá sobre a exoneração ou manutenção do funcionário. Se a autoridade considerar aconselhável a exoneração do funcionário, lhe-se-á encaminhado o respectivo ato. Caso contrário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação, né? Confirmação dele, né? A apuração dos requisitos mencionados no artigo 29 desta lei deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes do fim do estágio probatório, né? Ok, né? E o artigo 31, ele foi todo ele aí revogado, né? Professor, o que significa isso, então? Então, esses 60 dias aqui, ó, que você recebe o relatório, né? É o prazo necessário para ter tipo um processo administrativo, ó. Aqui vai ter tipo um trâmite, né? Um processozinho. Que vai confirmar você no cargo, ok? Ou vai exonerar você. Você não tem estabilidade. Tá? Por qualquer coisa ele pode te exonerar, gente. Tá? Então você está com um vínculo bastante precário aqui. Tá? Um vínculo bastante precário você tem aqui nessa avaliação do estágio probatório. Próximo instituto, reintegração. Professor, o que é reintegração? Tá? A reintegração nada mais é do que a reinvestidura do funcionário que foi demitido. O cara foi demitido. Então, o cara foi demitido. Se o cara foi demitido, o que acontece com ele? Tchau, acabou. Tá? Ele não volta mais, né? Só que é o seguinte, no Brasil, você tem um duplo grau de jurisdição. Ou seja, você pode recorrer dessa decisão. Você pode recorrer dessa decisão. Então é o seguinte, o que acontece? O cara foi demitido, 10 anos depois, verifica-se que o processo foi viciado, verifica-se que as provas que foram apresentadas contra ele foram provas falsas, inverídicas. O que acontece? Vai ser cancelada a demissão. Cancelando a demissão, ele vai ser reintegrado. Beleza, ele vai ser reintegrado, né? Ótimo isso, né? Então isso é a reintegração do servidor demitido. Calma, tem bastante detalhes aqui. Reintegração é a reinvestidura do funcionário no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada, né? Deve ser invalide, né? Invalide a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, né? Pô, professor, eu não entendi, tá? Então vamos supor, o cara, vamos colocar aqui, ó, na linha do tempo, tá? Linha do tempo, aqui, ó, em 2010, o cara foi demitido. Beleza. Aí o cara entrou na justiça, tá? Aqui, ó, 12 anos depois, a justiça definiu, tá? Ele cancelou a demissão e ele foi reintegrado. O que acontece? Na reintegração é como, tá? É como ocorre o quê? Ó, o cancelamento desse ato. Então ele volta aqui. Então o que acontece? Ele, como se tivesse trabalhado, ele recebe todas as verbas, tá? Todas as verbas trabalhistas, todos os salários, tudo que ele teria direito será calculado. Ah, professor, não é justo. Calma. Vou contar um caso para vocês, um caso real, um caso que realmente aconteceu, um caso que eu presenciei. Quando eu fui gestor governamental do Estado, a primeira secretaria minha foi a Secretaria de Fazenda, e lá, tá, esse fato realmente aconteceu, né? O cara estava lá, o colega, beleza, né? Aí, cedo, foi lá, naquela época ainda tinha muitas fiscalização em loco nas empresas, né? Tinha muito disso, né? Aí o que acontece, né? O cara lá, tá? O cara lá faz o seguinte, né? O cara lá chegou e falou o seguinte, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? O cara lá chegou o seguinte, ó, colega, você tá indo para onde? Cara, você caiu lá no distrito, não caiu? Falei, caí lá no distrito. Pô, cara, você vai em tal lugar. Sim, cara, minha esposa tá lá, trabalha do lado.
Minha esposa trabalha lá do lado. Ela esqueceu a bolsa dela. Ela esqueceu a bolsa dela, tá? Você pode levar para ela não vai te atrapalhar, ela te encontra lá e pega a bolsa fazendo um favor. Ah, não, beleza, eu levo a bolsa. Tudo bem. Aí o cara chegou lá, a mulher não estava, ele pegou e foi o quê? Foi fazer a fiscalização, né? Aí ele foi fazer a fiscalização. Quando ele terminou a fiscalização, tá, entrou no carro, chegou a autoridade policial. Senhor, um minuto, por favor. Tá? Recebemos a denúncia que você está com uma bolsa de mulher com tantos R$1.000. Abriu o carro, atrás tinha uma bolsa de mulher. E na bolsa de mulher tinha o quê? Tantos R$1.000, conforme a denúncia anônima que recebeu. E nesse caso ele foi o quê? Ele foi demitido por justa causa. Ele foi demitido, né? Ele não conseguiu provar, né? Então foi o quê? Foi uma armadilha que fizeram para ele, porque ele não fazia parte do esquema criminoso dos caras. 8 anos depois, esse cara conseguiu provar a sua inocência, porque essa quadrilha caiu em outras operações e ele conseguiu juntar os fatos. O que acontece? Esse cara, ele foi reintegrado, cara, exatamente na posição dele. Exatamente na posição dele. Tá? Exatamente na posição dele, por quê? Tá? Exatamente na posição dele, né? Exatamente na posição dele, ele recebeu tudo, mais do que justo. Tá? Então isso aí, você tem que vencer as suas paixões para estudar. Tem que vencer as suas paixões. Bacana? Entenderam aí? Ok. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o funcionário ficará em disponibilidade, observado o artigo 39 e 41. Encontrando-se provido o cargo, tá, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento no outro cargo, ainda que posto em disponibilidade remunerada, né? E aí, professor? Aí eu tenho que passar para vocês aqui algumas informações importantíssimas sobre a reintegração, tá? Importantíssimo. Então, o instituto aqui é reintegração, tá? Reintegração. Beleza. Reintegração. Então, aqui, tá? É o servidor reintegrado. Primeiro, ele é reintegrado, o cargo dele está vago. Beleza, ele vem e ocupa, né? 2, o cargo, ó, está ocupado. Aí vem a situação, beleza, né? Se ele está ocupado, tá? Por servidor em estágio probatório. Estágio probatório. Ok, né? O que acontece com ele? Situação A. Se o servidor em estágio probatório, tá? Ele vai ser o quê? Exonerado. Sem direito a nada, tá? Agora, tem outro caso. Se o servidor que aqui, né, sem estabilidade, agora, se o servidor tinha estabilidade, se o servidor tinha estabilidade no cargo anterior ao de fiscal, ao cargo, esse cargo que ele ocupa, ele será reconduzido. Beleza? Terceira hipótese, né? Se está ocupado. 2.2. Ele tiver estabilidade, se ele for estável,
Estável no cargo de, vamos colocar aqui, né? Reintegrado no cargo de fiscal, ó. Fiscal de tributos estadual, vamos colocar aqui, né? Aqui, ó, beleza? Se ele for estável no cargo atual. Ok? O que acontece com ele? Ele vai ocupar outra vaga. Ele tem estabilidade e ele vai ser mandado embora. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai ocupar outra vaga. Vai ocupar outra vaga. Vai ocupar outra vaga. Se não tiver vaga, professor, ele vai ser posto em disponibilidade. Tá aí, isso aí é o Instituto da Disponibilidade. Mas ele não vai, ele é estável, ele não pode ser mandado embora. Agora, se ele não é estável, está em estágio probatório, se ele é o primeiro concurso dele, ele vai ser exonerado sem direito a nada. Agora, se ele já era oriundo de outro concurso, e no outro concurso, outro cargo que ele ocupava já tinha estabilidade, será reconduzido ao cargo anterior, né? E isso cai pra caramba para concurso público, viu, gente? Esse esqueminha você vai ter que ter aí no seu caderno, organizadinho, bonitinho, tá? Esse aqui não tem jeito, cara. Esse aqui você vai ter que saber, né? Da soma de provimentos aqui é o que tem mais detalhes, né? Esse cara aqui é o que tem mais detalhes, então o aluno ele tem a obrigação de saber esse cara aí. Não tem jeito, tá? Vamos voltar aqui ao nosso negócio lá. Então esse aqui é o Instituto da Reintegração, tá? Vamos lá. Tempo de serviço, né? Esse aqui é o tempo de serviço. Professor, tempo de serviço é importante? Sim. Por quê? Porque tempo de serviço é a métrica que você vai utilizar para diversos benefícios. Por exemplo, aposentadoria. Tá? Outro, tempo de serviço para cumprimento de requisitos de promoção, de progressão. Tá? Tempo de serviço é muito importante. Tá? Então, tempo de serviço você sempre vai utilizar. E, claro, você vai ter que ter uma regra específica para a contagem de tempo de serviço. Né? Então, vamos lá. Artigo 43. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como 365 dias. Então, primeira coisa, o tempo de serviço é considerado em dias, né? Você conta em dia, né? E a cada 365 dias você tem um ano de serviço. Agora vamos à regra do arredondamento. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 182 dias não serão computados arredondando-se para um ano quando excederes este número para efeito de aposentadoria. Então, se você em um ano trabalhou 183 dias, ou seja, que é mais de 182 dias, você vai arredondar isso para mais um ano a aposentadoria, ok? Beleza. Ok, agora nós temos aqui o artigo 34, tá? O artigo 34 ele é muito importante, né? Por que o artigo 34 ele é importante, cara? Porque ele fala o seguinte, ó, além das ausências do serviço previstas no artigo 113, a gente vai ler isso aí, são considerados como efetivo exercício ou afastamento em virtude de... Professor, tempo de serviço. Eu estou de férias. Sim, se você está de férias, você não está de serviço. Professor, então significa dizer que esses 30 dias de férias que eu tenho direito não será computado para o tempo de serviço? Errado, será computado. Por quê? Por força do artigo 34. Isso tem todos os estatutos, né? Então nós temos aqui um rol de situações na qual você não tem efetivo exercício, mas conta-se como estivesse em efetivo exercício. Conta-se como estivesse em efetivo exercício, né? Professor, o que trata o artigo 103, né? Já vou direto aqui, ó, artigo 103, né? Aqui, ó, artigo 113, né? Então, o artigo 113 fala, ó, sem qualquer prejuízo, né, poderá o funcionário ausentar-se do serviço. Então, fala, o artigo 113 fala das ausências, né? Claro que a gente vai estudar isso lá na frente. Quais são as ausências? Primeira ausência, né? Então, você tem um dia para doação de sangue. Um dia para doação de sangue. Tá? Então, você tem um dia de doação de sangue por ano, tá?
2 dias para se alistar como eleitor. Né? Claro, quando você muda de domicílio, né? Eleitoral. 7 dias consecutivos em razão. Ó, casamento, licença gala, né? Então, casamento você tem a concessão de 7 dias, né? Falecimento. O que é o falecimento aqui, né? É a licença luto. 7 dias também. Então, 7 dias, licença luto para o falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, né? Então, falecimento companheiro, companheira, pais, madrasta, que são equiparados, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, né? Então, essas são as regras aí, constante aqui do artigo 113, beleza? Que conta como efetivo exercício. Depois nós temos, férias, beleza, né? Ó, exercício do cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital. Olha que coisa interessante. Você faz parte do município, servidor do município de Rondonópolis, lá da prefeitura ou da Câmara Municipal, da prefeitura, né? Aí você é nomeada para ser diretor da Câmara Municipal de Rondonópolis, né? Você vai por quê? Porque é um salarinho melhor. Aí você vai para lá. E aí, professor, você indo para lá, para a Câmara Municipal, preste muita atenção nisso, cara, né? Preste muita atenção. Você indo lá para a Câmara Municipal, você vai aproveitar aquele tempo de serviço, principalmente para aposentadoria, ó, em comissão ou equivalente para qualquer ente, né? 3, participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal. Então o cara chega lá e vai falar o seguinte: você foi convocado para um curso. Você foi convocado para um curso. E aí, professor? Cara, você foi convocado para o curso. Você não está em efetivo exercício, mas pelo artigo 34 você é considerado, e claro, tem que ser assim, faz sentido, né? Ó, desempenho de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, distrital, exceto para a promoção de merecimento. Olha que coisa interessante, né? Você, né, foi eleito deputado estadual, você lá do município de Rondonópolis, da prefeitura ou da Câmara Municipal. O que acontece? Claro, a Constituição, ele tenta garantir todos os acessos à democracia, de ser votado, de votar e ser votado. Isso é democracia no Brasil. Então, é claro que você não poderia ser penalizado no seu órgão de origem. Então, por isso que nós temos essa perspectiva aqui, né? Agora, nós temos aqui, né? Essa é promoção por merecimento e nós temos promoção por tempo de serviço, por antiguidade. Então, por merecimento você não vai ter, tá? Não vai contar esse tempo. Por quê? Porque por merecimento exige-se, né? O quê? Pleno exercício no cargo. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Ah, professor, eu fui convocado para ir lá para o júri, né? Beleza, então você vai contar o seu tempo de serviço, né? Ah, professor, eu fui convocado pela Justiça Eleitoral. Beleza, né? Aí tem aqui as licenças, né? Eu trouxe aqui para vocês aqui, ó, as licenças aqui, ó, do artigo 81. 5, né? Para o serviço militar, conta todo o tempo de serviço, né? Para atividade política e para o desempenho de mandato classista. O que é mandato classista? Você foi eleito presidente do seu sindicato. Então, se for eleito presidente do seu sindicato, você não pode ser penalizado. Você não pode ser penalizado com tempo de serviço. E, claro, para a licença-prêmio de assiduidade também. Tá voltando aí aos nossos, né? Pronto aí, ó. Agora vamos voltar. A gente viu aí essas hipóteses, né? Parágrafo único. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, DF e dos municípios, né? Professor, o que é isso? Cumulativamente, né? Foi o seguinte, né? Então você lá, né? Você é professor e você foi nomeado para a Câmara, você foi eleito deputado. Não, você foi nomeado lá para um cargo lá da Câmara Municipal de Rondonópolis, beleza, né? Então o que acontece? Cara, você vai contar um prazo só de aposentadoria, que claro que vai ser lá do cargo de professor. Você não pode contar para os dois, não pode contar para os dois, é um só, né? E agora, prof? Agora a gente vai estudar todas as hipóteses, né, de vacância, né? Nós temos aí, ó, 7 hipóteses de vacância. Professor, o que é a vacância, né?
nós vimos todas as hipóteses de quê? De provimento, de entrada, provimento, de prover. E agora? Agora sai. Você não é eterno no cargo, né? Por exemplo, professor, o cara faleceu. Pronto, falecimento é uma forma de vacância. Você vai liberar a vaga do cargo, né? Então, o cargo é uma vaga, você vai liberar. Então, forma de vacância. Primeiro, exoneração. Lembra-se, gente, ó, preste atenção aqui que exoneração é diferente de demissão, tá? Exoneração é diferente de demissão. E essa exoneração, nós veremos ainda nessa aula, ela tem dois tipos, né? Ela tem a pedido do servidor, eu quero pedir demissão. Você não pede demissão, né? Você pede o quê? Exoneração. Beleza? Exoneração você não tem punição nenhuma. Ou de ofício. O que é de ofício? De vontade da própria administração. Então você é mandado embora, você é exonerado. E a demissão? A demissão ela é o quê? Uma punição. Tá? Ela é uma punição prevista aí nesse estatuto aí, uma penalidade. Tá? Beleza. Promoção. Promoção também é uma forma o quê? É uma forma de vacância, né? Por exemplo, né? Ó, aqui, ó. Você está aqui, né? Aqui, ó. Certo? Vamos colocar 3 classes. Classe A, classe B, classe C, né? Então você está aqui, gente, ó. Ó. Olha só. Nessa posição, A1, beleza? Você foi promovido para B2. Ó, pronto. Você vai ter uma vacância aqui do A1 e um provimento aqui do B. Então, a promoção, ela ocorre de forma simultânea, ela ocorre tanto um fenômeno do provimento quanto o fenômeno da vacância, né? Tanto da vacância. Acesso. Acesso não tem mais, né? A gente viu que o acesso era o provimento sem concurso público, né? O cara era nível médio, por exemplo, né? Ele teria acesso ao nível superior. Não pode mais isso, né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal há muito tempo já declarou isso inconstitucional. Próxima forma de vacância, você vai para inatividade. Você deixa a vaga. Beleza, né? Outro, posse em outro cargo inacumulável. Isso aqui já expliquei para vocês, né? Então o cara é professor. Não, o cara é técnico, tá? O cara é técnico. Ele passa para o cargo de analista. Ele já é estável no cargo de técnico. O que acontece? Ele pede exoneração por posse em cargo inacumulável. E vai lá para o cargo de analista. Pronto, ocorreu. É importante, por quê? Porque caso ele seja inabilitado em estágio probatório, ele será reconduzido ao cargo anterior. Bacana, professor, bacana, viu? Então ele tem que declarar, ó, posse em outro cargo inacumulável. Ele deixa o cargo. Falecimento, mesma coisa, né? Olha, falecimento ele deixa de existir na terra, né? Agora a gente vai falar um a um. O que é exoneração? Exoneração do cargo efetivo dar-se-á por pedido ou de ofício. Ele está saindo sem punição, tá? A exoneração de ofício dar-se-á. Quando que nós teremos a exoneração de ofício, né? Nós já vimos aqui as duas hipóteses, né? Primeiro, tá? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então ele será o quê? Exonerado, né? Então quando ele não passar em estágio probatório, não será demitido, ele será exonerado, não tem punição nenhuma. 2. Quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade. O órgão dele foi extinto, ele foi posto em disponibilidade. E aí, professor? Aí o seguinte, aí acharam uma vaga para ele ser aproveitado. E ele tinha lá um prazo para ele entrar em exercício no aproveitamento, e ele não fez. Então ele será o quê? Exonerado, né? Então essas são as duas hipóteses de exoneração, né? A exoneração do cargo em comissão dar-se-á. Cargo em comissão, lembre comigo, cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e exoneração. É um ato discricionário de chefe de poder, no caso o prefeito, no caso o presidente aí da Câmara Municipal de Rondonópolis, né? Então no cargo, ó, a juízo da autoridade competente, ele pode exonerar, ou você pode ser exonerado a pedido. Não quero mais. Então você pede a sua exoneração. Então é exonerado a pedido, tá? Exonerado a pedido. Artigo 38. Tá? A vaga ocorrerá na data. Tá?
O que ele está falando aqui, né? A vaga ocorrerá na data. Que vaga? A vaga do cargo. Tá, o cargo está ocupado. O cara fala, ó, da data do falecimento, liberou a vaga. Tá? 2. Imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade. Por que 70 anos de idade aqui é importante? Porque 70 anos de idade é o limite aí da aposentadoria compulsória. 3. Da data da publicação da lei que criar o cargo ou conceder dotação para o seu provimento ou da que determinar sua última medida se o cargo já estiver criado ou ainda do ato que aposentar, exonerar, demitir, conceder promoção ou acesso, né? Ou seja, é a data da publicação lá do instrumento que tornou o cargo vago. Da posse em outro cargo de acumulação proibida. Eu acho que esse artigo aqui ele não tinha muito finalidade, né? Disponibilidade e aproveitamento. Esses dois institutos, eles andam juntos, né? Disponibilidade, isso é posto de disponibilidade. Por quê? Porque seu órgão foi extinto. Tá? O seu cargo foi extinto ou está em extinção, você não tem onde trabalhar, aí você fica em casa, até você ser aproveitado. Não é uma situação que você provocou, né? Artigo 39. Extinto o cargo e declarada a sua desnecessidade, ó, extinto o cargo e declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade com remuneração integral. Beleza? Vamos lá, prof. Disponibilidade. Tá? Disponibilidade. Você trabalhou na segunda-feira, normal, tranquilo. Na terça-feira você foi surpreendido com a publicação do Diário Oficial que a sua secretaria e todos os órgãos ali foram extintos. Pode, pode. É um ato político, claro que pode. E aí, professor? Vamos lá. Se você não tem estabilidade, ou seja, se você não foi confirmado no cargo, você vai ser exonerado. Bingo, tá? Você vai ser exonerado. Agora, se você tem a estabilidade, 3 anos mais estágio probatório, você não pode ser mandado embora. Tá aí, professor, aonde eu vou trabalhar? Em lugar nenhum, você vai para casa recebendo integralmente, você vai posto em disponibilidade. Você fica à disposição do órgão. Beleza. Então, isso que é a disponibilidade. Artigo 40. O retorno à atividade de funcionário em disponibilidade, está na sua casa. Far-se-á mediante aproveitamento. Parou. Aproveitamento obrigatório. Então, você está lá em casa. Aí, o setor de recursos humanos da prefeitura encontrou uma vaga para você. Aí, você volta, você vai ser aproveitado nessa vaga. Você vai ser aproveitado nessa vaga. Então, o aproveitamento obrigatório máximo de 12 meses. Tá? Nos outros estatutos não tem essa obrigatoriedade de prazo. Tá? 12 meses. Encargo de atribuição e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, o que acontece? Não tem mais seu cargo. Você era assistente administrativo de tecnologia, lá da CCTEC. Beleza. Mas tem outro técnico administrativo em outra secretaria de outra carreira que é compatível. Pronto, você vai para lá. Então, você vai ser aproveitado nesse cargo, né? Então, o aproveitamento vai ser uma forma de provimento. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do funcionário em disponibilidade em vagas que vieram a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. Artigo 41. O aproveitamento do funcionário que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial constituída semestralmente pelo Poder Executivo através de portaria. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando, né, que quando ele vai ser aproveitado, ele tem que passar pela perícia médica de novo, né? Seu julgado apto, o funcionário assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados a publicação do ato de aproveitamento. Então, ele tem 30 dias, né, para ele entrar em exercício lá. Se ele não entrar, ele será exonerado. Está, inclusive, previsto aqui no estatuto, né? Verificada a incapacidade definitiva, ele será, o funcionário em disponibilidade será aposentado. Mais do que é certo. Atendendo à conveniência e o interesse público, o Poder Executivo poderá celebrar convênios com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde
entidades sem fins lucrativos, INSS ou contratação de prestação de serviços por pessoas jurídicas que constituirão junta médica específica para esse fim. É uma alteração de 2007, né? O que acontece aqui? O município não necessariamente precisa manter uma perícia médica, porque é um custo do município. Então ele pode o quê? Contratar e está dando autorização. Artigo 42. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, salvo no caso de doença comprovada por junta médica oficial. Então é aquilo lá, tá? O cara lá, ele foi aproveitado, ele não entrou em exercício no prazo. Então o ato de aproveitamento torna-se sem efeito e ele será exonerado. Agora, salvo se ele estiver doente, aí tem que passar pela junta médica. A hipótese prevista nesse artigo configurará abandono de cargo apurado mediante inquérito na forma da lei, que é desta lei que a gente vai ver o inquérito aqui administrativo, né? Nos casos de extinção de órgão ou entidades, os funcionários estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma desse artigo serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento, é o caso básico, né? E, finalmente, nós estamos aí agora no nosso último artigo, que é da substituição. Professor, o que é substituição? Substituição é o seguinte, o cara ocupa um cargo de liderança. Ele ocupa um cargo de liderança, ele é gerente. Aí é o seguinte, ele entra em férias, ele não estará trabalhando. Só que a gerência não pode ficar sem comando. Então, a lei aqui vai definir quem que vai ser o substituto legal para responder pelas suas funções na sua ausência. A substituição será automática ou dependerá de ato da administração. Ok, né? Vamos lá. A substituição será gratuita, salvo se exceder 30 dias, quando será remunerada por todo o período. Ah, professor, não entendi. O cara saiu de férias, o cara está há 15 dias. Ele está ausente 15 dias, você substituiu ele 15 dias. Professor, vou ter direito ao salário dele 15 dias? Não. Você só passa a ter direito a 30 dias. 30 dias, tá? 30 dias. No caso de substituição remunerada, o substituto perceberá o vencimento do cargo em que se der a substituição, salvo se optar pelo seu cargo. Ok, né? Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente perceberá o vencimento correspondente, né? Então, isso aqui está o quê? Ele vai cumular, então ele vai ser nomeado ou vai ser designado. Isso aqui acontece muitas vezes quando a pasta está sem secretário. Aí um secretário, ele é designado para responder por outra pasta também. Ah, então acontece isso também, uma possibilidade. Bacana, galera? Vamos encerrar essa super aula aí, tá? Essa super aula para a galera. Na próxima aula nós já entraremos no título número 3. Clique lá.